Fala galera, tá começando mais um podcast Andando com o Mestre. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Marta, né? Por os íntimos Martinha. Sim. É uma honra poder te receber aqui, Martinha, no nosso estúdio de gravação, no nosso Andando com o Mestre. É um prazer mesmo. Eu que agradeço o convite, já parabenizar pela iniciativa, né? E eu escutei os anteriores e tá sensacional, maravilhoso. É isso aí, que honra, verdade, de coração mesmo. Martinha, e uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados que vêm aqui, né? Você tá ouvindo aí, então você já sabe. Como que foi o seu inicial, o seu começar a andar com o Mestre? Como foi que se iniciou essa caminhada? Você nasceu no lar cristão ou você veio a depois se converteu, começou a andar com o Mestre? Como que foi esse início aí de caminhada? Então, Rickson, eu sou neta de pastor e filha de pastor. Então, assim, eu nasci dentro do evangelho, né? Tem gente que fala, eu sou filha de pastor. Eu sou duplamente, né? Eu sou neta de pastor e filha de pastor da Presbiteriana Renovada. Glória a Deus. Então, assim, eu nasci dentro da igreja mesmo, dentro do berço cristão. Mas eu acredito que, assim como todo mundo que nasceu no berço cristão, eu não nasci cristã, né? Sim. Porque a gente tem aquela ideia, e eu falo a gente porque eu tinha essa ideia do filho de peixe, peixinho é. Então, assim, eu sou neta de pastor, eu sou filha de pastor, eu sou cristã, né? Eu sou de Jesus. Era a visão que eu tinha. Mas, assim, o começar mesmo, eu digo, foi desde o ventre da minha mãe. Foi, desde ali havia um chamado e tudo. Mas que eu me entendi, que eu aceitei Jesus, eu tinha 10 para 11 anos de idade, numa escola bíblica dominical. E essa foi sua experiência com Jesus? Foi o momento, assim, o pontapé inicial, eu digo, porque eu tinha 10 para 11 anos e eu falava, eu tô na igreja, então eu sou cristã. Mas, na verdade, eu não era, né? Assim, eu entendia dessa forma. E ali numa escola bíblica dominical, nunca esqueço, a tia Lu, ensinando as coisas, ela falou assim, Marta, você já aceitou Jesus? E eu falei assim, eu sou de Jesus. Como assim, né? Eu sou de Jesus. Todo mundo pensa, né? Isso. Que nós somos de Jesus só pelo fato de crer nele ou de acreditar. De estar dentro da igreja, de estar crescer dentro da igreja. Eu falei, não, eu sou de Jesus. Ela, não, mas você algum dia na sua vida já levantou a mão e aceitou Jesus? Aí eu acho que caiu uma ficha ali. Eu falei, não. Ela, então, você quer aceitar Jesus? E ele, com 10 para 11 anos, mais ou menos, eu realmente levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Olha, mas, assim, só, foi uma caminhada depois daquilo também. Não vou dizer que ali tudo, né, se esclareceu e eu me tornei a Marta que eu sou hoje, né? Mas eu acho que ali foi o ponto que a ficha caiu de, assim, beleza, eu tô na igreja, mas não quer dizer que eu realmente sou cristã, né? Eu nasci aqui, mas não quer dizer que eu sou cristã de verdade. E depois desse processo, né, você tinha 10, 11 anos, e é bastante legal, porque eu tenho recebido aqui muitas pessoas, e algumas dessas pessoas elas tiveram um encontro, o início da caminhada com Jesus ali na sua infância. E cada vez mais eu vejo a necessidade, a importância da igreja, ela investir no ministério infantil. Porque muitas das vezes o ministério infantil ele é deixado um pouco de lado, né, dentro da igreja. Ah, não, tem a salinha simplesmente para os pais poderem ter paz para assistir a palavra, para ouvir a palavra na hora do culto. Sim. E não é isso, né? A criança, o ministério infantil dentro da igreja, ele deveria ser algo assim muito mais pontuado, ou com muito mais importância, né? Pessoas totalmente capacitadas para estarem ali pregando o evangelho, porque como você falou, você é neta de pastor, filha de pastor, mas não quer dizer que você tinha aceitado Jesus ainda. Você não tinha passado por esse processo, ou não tinha esse entendimento. E é ali dentro do ministério infantil onde as crianças elas vão ter esse entendimento e elas vão passar por esse processo. Sim. Né? Então, assim, eu vejo como que falta, muitas das vezes, esse investimento das igrejas. Eu falo num todo, né? Eu já passei por algumas igrejas, eu vejo que esse ministério ele tem deixado de
de lado, né? Tem sido deixado de lado, Sim, muitas das sim. vezes, dentro da igreja. Sim, e tem isso, como você falou, Rickson, tem uma importância muito grande, porque a própria Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for mais velha, ela não vai se desviar desse caminho. Sim. Então, se você ensina a criança de modo adequado ali no caminho do Senhor, embora por alguma intempérie da vida ela se afaste do caminho, ela sabe onde está o refúgio dela, ela sabe qual é o caminho adequado. Mas para isso ela precisa ser orientada, né? Exatamente. E é isso que eu falo, né? Que esse ministério infantil deveria ser algo assim muito mais um esforço muito maior. Os pastores deveriam olhar com cuidado muito maior. Não é colocar qualquer pessoa, o que você faz? Vou cuidar das crianças dentro da igreja, né? É mais ou menos assim que é selecionado os professores muitas das vezes, Sim, né? isso acontece muito. Não tem pessoas vocacionadas realmente para cuidar das crianças, para zelar ali pelas pra crianças. Orientar, né? De modo adequado. Para orientar de forma a palavra ali, o que a palavra nos ensina. Sim. E eu vejo que isso deve ser algo que tem que ser mais olhado com um olhar, com cuidado muito maior. Né? Sim, com dentro certeza. Da igreja. Porque como você, muitas outras pessoas, elas tiveram encontro com Jesus ali. Sim, na eu creio salinha, dessa né? forma. Nesse momento. Então, assim, esse momento é muito importante de ensinar as crianças realmente ali. Eu me lembro que também sou filho de pastor e quando eu ia para a salinha, assistir os vídeos ali. Naquela época era videocassete ainda, né? Os jovens de hoje, as crianças de hoje sabem nem o que é isso. Não sabe, nem DVD, né? As crianças não sabem nem o que é DVD. Quando chegou o DVD, foi a coisa mais Era extraordinária. Extraordinária que aconteceu, né? E a gente assistia ali os vídeos gravados ali da história de Davi, eu ficava ali impressionado. E a gente fazia peça dentro da igreja, Davi, Golias, Jesus e tal. E essas coisas realmente marcaram minha vida ali também, e é muito importante. Mas me conta um pouquinho depois dessa trajetória, depois desse momento que você teve com Jesus, como que começou essa trajetória assim na sua vida, do andar com o mestre, Jesus? Eu sei que Jesus fez muitos milagres, né, na sua vida. Muita coisa. Né? Conta um pouquinho aí sobre isso. Nossa, Deus fez muita coisa na minha vida. Eu costumo dizer assim, eu sou nova em idade, eu tenho 27 anos, mas eu sou velha em experiências com Deus, porque eu já tive muitas experiências com Deus. Legal. E uma dessas, assim, eu acho que esse é o ponto mais importante, que eu sempre falo para as pessoas, cuidado com o que você pede para Deus. Porque, assim, Deus ouve todas as nossas orações. Então, assim, cuidado com o que você pede para Deus. Tudo aquilo que pedires, crendo recebereis. E eu era, assim, uma criança, mas eu sempre tive o temor do Senhor. Sempre tive o temor do Senhor, assim, sempre olhei para Deus, respeitando Deus como Pai e como Senhor. E entendi desde muito nova que a gente tinha que honrar o Senhor e que tudo aquilo que a gente pedisse, Deus dava pra gente. E como assim, eu sempre escutava histórias da Bíblia, né? Eu fui alfabetizada lendo a Bíblia. Legal. Então, como eu sempre escutava histórias sobre a Bíblia, eu achava extraordinário aqueles homens e mulheres. E nisso, eu comecei a fazer uma oração para Deus. Eu falava, Deus, o Senhor fala que a gente pode pedir o que a gente quiser. Então, assim, eu quero a sabedoria de Salomão, eu quero a fé de Jó, eu quero a paciência de Jó, a fé de Abraão. E eu fui pedindo essas coisas para Deus na inocência, assim, numa inocência de criança. Mas eu vejo que Deus já tinha um propósito ali naquelas coisas, né? Mas eu pedia todas essas coisas para Deus, eu falava com essas palavras. E nisso, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu falei para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor espera de mim? Em um culto, Deus usou uma pessoa que nem me conhecia direito para dizer que Deus queria me usar por intermédio da palavra, né? E com palavra de conhecimento, sabedoria por intermédio da palavra. Então, eu me apliquei a ler a palavra, a entender e fazendo sempre essa oração, né? Deus, eu quero a sabedoria de Salomão, Senhor, eu quero a inteligência de Davi, o coração de Davi, eu quero a paciência de Jó, eu quero o Senhor... Olha as coisas que a criança pedia para Deus, né? Pedia só as melhores coisas, né? As melhores coisas. Só que eu não tinha noção que para alcançar aquilo precisava de algo, tinha um processo.
E ali nos meus 14 anos foi quando eu vivi o meu primeiro processo com Deus. Eu fui diagnosticada com epilepsia aos 14 anos de idade. Então, assim, às vezes eu estava assim, tranquila, de boa, né? E eu desmaiava. Eu desmaiava e ninguém sabia o que era. E comecei um processo ali de descobrir o que era que eu tinha. E até eu descobri que eu tinha epilepsia e comecei a tomar remédios, né, para controlar aquela epilepsia. Mas eu comecei a falar para Deus. Falei, Deus, o Senhor falou para mim, fez uma promessa para mim, que o Senhor quer me usar por intermédio da palavra. Como que o Senhor vai me usar por intermédio da palavra se eu tô aqui, de repente eu desmaio? Como que eu vou falar para alguém, né, alguma coisa, e de repente dá um apagão e eu desmaio e tal? E naquilo eu não entendia, mas já era o processo de Deus me ensinando paciência, né? Me ensinando sobre fé. E ali o Senhor foi trabalhando comigo. E eu me lembro de um dia muito, assim, especial, que eu estava em casa, eu tinha desmaiado e eu voltei para casa. E naquilo eu estava em silêncio, orando, né? Falando com Deus. Eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos. E aí eu estava ali em silêncio, falando com Deus, e eu falei assim, Deus, isso é demais para mim, esse negócio de ficar desmaiando, tomo remédio, não sei o que resolve, nada resolve, então isso é demais para mim. E o que eu quero é ir, eu quero morrer. Eu falei isso para Deus, no meu silêncio. E ali, naquele momento, a minha mãe estava perto de mim, ela virou para mim, eu não me esqueço dessa cena, eu estava deitada no sofá, e a minha mãe virou para mim e falou bem assim, você quer as coisas de Deus, mas você não está disposta a enfrentar os processos. Eu me arrepio agora sabe? Ela não falou com essas exatas palavras, né? Enfim, mas ela falou aquilo pra mim, aquilo me marcou de uma forma que eu falei assim, caramba, realmente eu quero coisas extraordinárias de Deus, eu quero ser usada por Deus, né? Eu sei o que Deus quer pra mim, mas eu não tô disposta a viver o processo dele. É mais ou menos assim, às vezes a gente quer ser usado pela palavra, quer ter a sabedoria de algumas pessoas, né? Que falam os versículos e tal, mas não tá disposto a ler a Bíblia. E como assim? Pois é, e tem mais, você não sabe o que aquela pessoa viveu para ela chegar naquele ponto, né? Verdade. Então, assim, ali Deus falou comigo e eu entendi que Deus estava trabalhando, em primeiro ponto, a paciência e a minha fé. E eu passei 7 anos, eu acho, praticamente, tomando remédio contra a epilepsia, até chegar o momento que Deus realmente me curou. Que realmente eu fui fazer os exames que eu sempre fazia. E o médico falou assim, olha, eu não sei como te explicar isso, mas você não tem mais epilepsia, você não precisa mais tomar remédio. Olha Deus. E eu falei ali assim, querido, você não sabe, mas eu sei, foi Deus, né? Demorou a lapidação dele, demorou. Mas ela chegou. E aquilo trabalhou muito o meu processo de fé, de acreditar em Deus, de saber que, assim, eu gosto muito daquele versículo que diz, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem Deus, sabe? Então, eu entendi isso nesse processo, que não era que eu ouvia falar de Deus, eu conhecia o Deus dos meus avós, eu conhecia o Deus dos meus pais, mas esse não era o meu Deus, porque eu não andava com ele, eu não caminhava com ele, eu não tinha experiências com ele. Então, eu precisava das minhas próprias experiências com Deus para eu dizer, sim, esse é o meu Deus também, ele não é só o Deus do meu pai. Pelo fato de já vir de uma família cristã, né, de uma família que era toda cristã. Sim. E se às vezes nós não temos essas experiências, acontece que nós vamos ficando fracos na fé, né? Isso fortalece demais a nossa fé, o nosso caminhar com Jesus, a nossa transformação. Porque eu vejo assim, aquela passagem que Paulo escreveu uma carta a Timóteo e ele fala, né, sobre Timóteo, que ele foi criado pela sua avó e que ela ensinou ele nos seus caminhos e tal. Mas Timóteo precisou viver as próprias experiências, né, andando com o mestre para que ele pudesse chegar onde ele chegou e ser quem ele é. Para que ele se tornasse a pessoa que ele era, né? Ele precisou daquilo. E eu vejo dessa forma, porque assim, eu falo hoje com plena convicção. Eu estou na igreja, eu sirvo a Deus pelas minhas experiências com Deus. Porque eu vejo muitos netos e filhos de pastores que acabam se desviando do evangelho justamente por isso. Eu acho que esse é o ponto-chave. São as suas experiências com Deus. Sim. Não adianta você ouvir o Deus dos seus avós, do seu tio, do seu pai, da sua mãe.
Você tem que andar com ele para você estar firme nele. Porque quando vier a tempestade, quando vier o dia mau, o que vai te sustentar é a sua experiência, não é a experiência do outro. Por mais que nós sejamos uma igreja, um corpo, onde coletivamente falando, nós somos indivíduos, né? Individualmente falando também. E que nós precisamos ter essa experiência com Deus no nosso individual. Por mais que nós sejamos coletivo no sentido de igreja, de corpo, nós somos indivíduos no sentido de individualidade com Deus, né? Particularidades. Porque aquilo que Deus move na sua vida pode ser que não seja aquilo que Deus move na minha. Por isso que Deus também vai falar, Paulo vai falar sobre os ministérios, né? Eu chamei alguns para ser apóstolos, para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, e por aí vai. A igreja vai se movendo de forma individual, mas também de forma coletiva. Exatamente, é um corpo, né? É um corpo. É o corpo. Então, assim, um é o pé, o outro é a mão, o outro é o braço, e assim a gente vai fortalecendo o corpo. E eu acredito que seja exatamente dessa forma. Deus não chamou uma pessoa de um modo e a outra do mesmo modo. Não, porque senão não tem a diversidade no corpo, né? Exatamente. Deus chamou cada um na sua individualidade, de uma forma única, e usando as suas experiências para abençoar a vida de outras pessoas. Eu vejo muito dessa forma. Tudo que eu vivi, as maiores adversidades da minha vida, elas abençoaram uma única pessoa, para mim já é a melhor coisa da vida. Assim, com certeza. E eu creio que é para isso que servem as nossas experiências, né? Por que as histórias da Bíblia estão aí para a gente ler? Para a gente ver que outras pessoas conseguiram andar com Deus, apesar da situação, da adversidade, é para nos fortalecer. Exatamente. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que viver nossas próprias experiências com Deus, porque é isso que nos fortalece. São as nossas experiências. E depois dessa experiência da cura da epilepsia, né? Eu sei que Deus também teve outros milagres na sua vida. Conta mais um pouquinho sobre esses milagres. Sim, tem. Como eu disse, né? As experiências são muitas. Mas, assim, uma outra experiência muito forte que eu tive com Deus também foi na área da minha saúde, né? Em 2015, eu comecei a passar mal e eu acabei, por fim, ali, para resumir a história, tendo um diagnóstico de necropsia renal, ou seja, os meus rins tinham parado efetivamente de funcionar. Eles não funcionavam, e chegou num ponto que os médicos falaram para mim: Marta, você vai ter que fazer hemodiálise e vai para a fila do transplante, porque, assim, na medicina não tem mais o que a gente possa fazer para te trazer uma cura, né? Assim, né? Falando de uma forma bem simples, foi o que eles me disseram. E ali, eu me lembro de pensar assim: eu já tenho uma experiência com Deus. Eu já sei quem é Deus, né? Tipo, Deus pode me curar. Ele pode fazer o que Ele quiser. Inclusive, Ele pode não me curar. Eu também já tinha essa consciência, porque eu já era mais velha, né? Eu tinha 20 anos, 21 anos. Então, eu já tinha essa consciência do Deus pode fazer o que Ele quiser. E eu sei que tinha um processo de Deus ali para mim, também na paciência, mas não tanto, porque, assim, o meu período de cura foi mais rápido, mas Deus tinha um processo comigo de profundidade com Ele. Porque eu vejo que, embora eu me considero uma mulher de oração, eu gosto muito de orar e ler a Bíblia, são as coisas que eu mais gosto. A minha mãe, às vezes, fala que eu chego a orar mais do que ela, ultimamente. Eu gosto muito de orar, de ler a Bíblia, de me aprofundar naquilo que Deus tem para mim, para saber aquilo que Ele quer me usar, né? Sim. E eu sempre andei com Jesus, sempre entendi, assim, o processo de viver com Jesus, mas eu não tinha a profundidade que eu tive depois dessa experiência com Deus. E só dando dentro disso que você está falando, eu tô lendo um livro e tô quase finalizando ele. Ele fala dos homens de oração, conta sobre a história de todos os homens que passaram na Bíblia, né? Desde Abraão, Noé, todos esses homens que passaram pela Bíblia, Davi, os profetas, enfim. E fazendo uma análise assim do livro, eu pude perceber que hoje nós temos acesso à Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso guia, né, nossa direção. Mas aqueles homens, eles não tinham esse acesso.
A não ser a lei, né? Que Moisés escreveu depois, né? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas esse povo, ele não tinha um acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. Porque, na verdade, a palavra de Deus para nós hoje são a experiência desses homens. São a vida desses homens contados dentro da palavra de Deus, vendo manifestar de Deus para nós. E o que restava para eles? A oração. Então, a oração era o fundamento da vida desses homens. O andar com Deus, como você falou, gosto muito de orar. E eu não vejo hoje mais assim, não tem como você ser cristão e falar, eu não gosto de orar. Não tem, não tem fundamento isso. Porque a oração, ela é o princípio da nossa comunhão com Deus. Como eu disse, hoje nós temos a palavra, mas antes aquele povo não tinha a palavra, né? Então, assim, a oração, ela se tornou, ela é, na verdade, ela não se tornou, ela é, na verdade, o princípio de todas as coisas. Olha só que interessante, quando Caim e Abel, eles estavam fazendo oferta, né? E Deus rejeitou a oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel, mas Deus foi lá, o próprio Deus, teve o encontro com Caim e falou assim, eis que o pecado bate à porta. Sim. Se você ouvir a minha voz, ele não vai ter poder. Mas se você não ouvir, vai ter poder sobre a sua vida. Era mais ou menos isso. O que Deus estava querendo falar para Caim ali naquele momento? Se você tiver um relacionamento comigo, se você ficar mais próximo de mim, isso aí não vai tomar conta da sua vida. O pecado não vai tomar conta da sua vida. Mas se você não tiver, ele vai entrar e vai te destruir. E eu creio que é mais ou menos isso que Deus tem chamado para nossas vidas. Nós precisamos ter uma vida de oração. Sim. Nós precisamos ter uma vida de conduta com Deus, de orar mesmo. A oração, ela é fundamental na nossa vida. Você vê Paulo, quando estava preso, o que ele fazia? Orava e louvava. Então, assim, porque muitas das vezes você não vai ter acesso à palavra. Como Paulo, por exemplo, estava preso e não tinha acesso à palavra, mas ele tinha o quê? A oração. Exatamente. E a adoração. Então, isso é muito importante na vida cristã. Orar é fundamental. Na verdade, não tem como você ser cristão sem você orar. Exatamente. E ler a Bíblia, né? Assim, porque a gente parte do princípio que para conhecer o outro ser humano, a gente precisa conversar. Se a gente quer conhecer alguém, quer que aquela pessoa seja íntima, a gente tem que conversar. E o nosso acesso a Deus é o quê? A palavra e a oração, que é a nossa conversa com Ele. Então, se a gente não faz isso, a gente está pecando no início já. Já tá a gente já está perdendo no início, na oração e na palavra, né? E eu acho que isso é o que fortalece a gente. Exatamente. Na minha caminhada com Deus, foi isso que me fez chegar até aqui. A oração e ler a palavra. E confiar na promessa de Deus, né? Nas promessas que Deus fez. Porque muitas se cumpriram, sim. Mas ainda tem outras que não se cumpriram. E o que me dá a certeza disso é saber que Deus já fez no passado. E que Ele continua fazendo. Que Ele não deixa de fazer. Exatamente. E aí, depois desse diagnóstico, como que foi esse processo? Então, eu passei algum tempo internada no hospital, né? E ali, Deus falou não só comigo. Eu vi que havia um processo de Deus para mim. Havia um processo de Deus para minha médica, que, assim, meio que não acreditava em Deus. Para todos os médicos que estavam me tratando, tinha um processo de Deus. E também tinha um processo de Deus para minha família. Porque, assim, o que eu vivi naquele meio não foi o que meu pai viveu, não foi o que minha mãe viveu, não foi o que minha irmã viveu. Então, cada um de nós foi moldado de alguma forma por intermédio de uma enfermidade. Então, aquilo me moldou de uma forma, moldou meu pai, a minha mãe, a minha irmã de outra forma, e também aquela médica, né? Hoje, eu faço acompanhamento uma vez por ano para ver, né, como que tá, se tá tudo certo. E no início eu lembro que eu falava, doutora Tânia, Deus está contigo, então, tipo assim, tchau, fica com Deus, e ela só falava tchau. Ela não tinha esse negócio do vai com Deus também. E hoje a gente se vê uma vez por ano, mas é sempre assim, doutora Tânia, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Então, eu vejo que tinha um processo de Deus naquilo, sabe? Mas o que ela dizia pra mim era só assim, que não tinha mais jeito. E eu me lembro de uma situação que eu estava dentro do hospital
E um médico chegou pra mim e ele olhou pra mim. Eu vi que não era ele. Olha que engraçado. Eu vi que não era ele. Porque era, assim, sei lá, 10, 11 horas da noite. Eu tava dentro do quarto. Aquele médico chegou bem transtornado, assim. Ele olhou no fundo dos meus olhos e ele disse assim: Marta, não tem mais jeito. Ele falou com essas palavras pra mim. E eu lembro que eu olhei no fundo dos olhos dele e eu vi que não era ele. Eu vi que era algo pra testar a minha fé mesmo. E eu olhei para ele e falei bem assim: a última palavra vem de Deus. A última palavra é de Deus. E naquilo ele virou as costas e saiu. Ele não me falou mais nada. Ele não teve mais uma palavra para me falar. E depois daquele dia, as coisas começaram a mudar. Depois daquele dia, o meu diagnóstico começou a mudar. E eu lembro que uma outra situação bem marcante foi quando eu fiz a biópsia, para ver o que tinha realmente nos meus rins. Porque estava piorando, ninguém sabia o que era, eu fui fazer uma biópsia para saber o que era. E essa biópsia, quando saiu o resultado dela, era o pior possível. Era tipo assim: tu tá morrendo mesmo. Acabou. Não, acabou. E eu lembro que tinha, assim, mais ou menos uns 20 médicos dentro da sala para me contar aquilo. Para dizer para mim assim: Marta, sua biópsia, tipo assim, você não tem mais jeito, filha. Acabou. Não sei porque que você tá viva, não sei porque que você tá rindo. Foi mais ou menos isso. Só que essa biópsia levou um prazo, assim, de uns 20 dias para sair. E nisso eu fui para casa e tal, e voltei bem. E tinha esses 20 médicos lá na sala e meu pai estava sentado do meu lado, segurando na minha mão, porque eu acho que ele já sabia da notícia, né? E o povo ia me dar a notícia. E ali dentro de mim, eu comecei a falar assim: a última palavra não vem desses médicos. A última palavra vem de Deus. E aqueles médicos estavam ali conversando, Rick, isso é engraçado, porque parecia uma cena assim de filme. Eu estava sentada e tinha uns 20 médicos na minha frente conversando, sem olhar para mim, falando de mim, sem olhar para mim. E na minha mente eu só dizia isso: Senhor, a última palavra vem do Senhor. Então, se o Senhor tiver uma cura para mim, o Senhor vai usar um desses médicos aqui para dizer. E eu falava isso no meu interior. E meu pai segurando a minha mão, apertando assim a minha mão. E mal sabia ele que tinha uma batalha dentro de mim também, que eu estava falando com Deus naquele momento. E eu lembro que aqueles médicos continuaram conversando e eu só falava isso: Senhor, a última palavra vem do Senhor, ela não vem desses médicos. Mas como o Senhor é Deus, para provar que o Senhor é Deus, o Senhor vai usar um desses médicos que está aqui para dizer alguma coisa para mim. E naquilo tudo, o médico mais novo de todos aqueles lá que estavam ali, ele falou bem assim: a gente não sabe como explicar, como dizer isso, Marta, mas nos exames aqui está dizendo que está tudo ruim, mas você está melhorando. A sua biópsia está dizendo que o seu rim não funciona, mas eu estou olhando para você e eu estou vendo que tem alguma coisa diferente. E eu não sei explicar isso. E ali, naquele momento, a lágrima começou a escorrer dos meus olhos e eu falei para ele assim: doutor, o senhor não está entendendo, mas a última palavra vem de Deus, porque eu sabia que aquilo era a resposta de Deus naquele momento para mim. Legal. E ele realmente não entendeu aquilo, ele ficou me olhando, falou aquilo e não entendeu. E depois daquele dia eu só melhorei, ao ponto dos médicos falarem: Marta, a gente não sabe explicar como que você está bem hoje, como que os seus rins estão funcionando. 2 rins que não funcionavam, estão os 2 funcionando, a gente não sabe explicar isso. E eu falo: gente, vocês não têm que tentar explicar uma coisa que é um milagre, que foi Deus, não foram vocês. Foi o processo de Deus para mim e para vocês, porque hoje vocês sabem que nem tudo está no controle de vocês. Verdade. Mas que Deus, quando Ele quer e onde Ele quer, Ele faz. E o legal, assim, disso é que nesse processo que muitas das vezes nós estamos vivendo as nossas vidas, nós vamos atingir outras pessoas através desse processo, né? Outras pessoas vão ser atingidas, vão ser alcançadas através das nossas vidas. Então é muito importante, dentro desse processo, a gente permanecer firme, né? Permanecer fiel. Porque já pensou se nesse processo a sua fé fosse abalada de uma forma que você desacreditasse: Deus não está mais comigo, Deus me abandonou, que é o que muita gente pensa, ou muita gente deixa, né? É isso tomar conta do coração. E nesse processo é muito importante a gente ter a consciência de que Deus está conosco. E que, como a gente conversou, que
um pouquinho. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele é o Deus que opera milagres lá na época de Jesus, mas ele também é o Deus que opera milagres hoje. Sim, que continua ele não operando, mudou, né? Não mudou. Ele não mudou. Nós que mudamos. Eu costumo falar isso às vezes para as pessoas. Ah, mas Deus fazia isso e aquilo. E eu falo, gente, Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que cura. Ele é o mesmo que faz milagre. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que me curou. Verdade. Então, assim, ele não mudou. Mas às vezes a gente limita Deus. Nós, seres humanos, temos esse negócio de limitar Deus, sabe? De achar que Deus está limitado à nossa força. Ou como ele vai fazer é do nosso jeito, né? Isso, e não é. Deus tem o processo dele, Deus tem a forma dele. Eu queria sabedoria. E eu achava que Deus simplesmente um dia eu ia dormir e no dia seguinte... implantar no seu cérebro sabedoria. Acordou, Marta, né, na sabedoria de Salomão. Não, tinha um processo de Deus. Eu precisava passar pelo deserto de Deus para chegar a alcançar um pontinho, eu vou dizer, uma fagulha de sabedoria que eu tenho hoje, né? Porque a gente... Tudo na vida com Deus é um processo. A gente vai caminhando e vai crescendo. Então, e você vê assim tudo. que até o processo de Salomão, de sabedoria, ele não foi assim da noite pro dia. Boom, não. E aí ele pediu e Deus falou que ia dar para ele. Mas tinha um processo. E dentro desse processo Sim. ele teve que aprender a julgar, ele teve que aprender a olhar as coisas e tudo. Então, assim, não foi um processo. Tanto que nós vamos ler Provérbios. Provérbios é o início da sabedoria de Salomão ali, né? Sua juventude e tal. Mas quando nós vamos ler Eclesiastes, já é a velhice de Salomão. Então é totalmente diferente os conselhos que Salomão dá na sua juventude dos conselhos que Salomão dá na sua velhice. Sim. Né? Então nós vemos a diferença muito, muito marcante, assim, né? E... dentro desse processo que você falou, né, de cura, como que foi assim o seu coração assim diante de Deus, diante dessas coisas? Como eu falei atrás, às vezes nós temos o coração assim, cara, Deus não está comigo. Eu sei que passa esses pensamentos no nosso coração, nossa mente, né? Apesar de tudo, também nós somos humanos e muitas das vezes vem esses pensamentos. Como que foi essa luta assim com isso? Olha, seria mentira minha chegar aqui e falar assim, em nenhum momento eu duvidei. Tiveram alguns momentos que eu não vou dizer assim que eu perdi completamente a minha fé, mas que eu cheguei a questionar Deus. Foi o que eu fiz, eu questionei Deus em muitos momentos. Em muitos momentos da minha vida eu questionava a Deus, lembrando da promessa. Eu falava assim, Deus, lá atrás... em algum momento da minha vida, o Senhor me prometeu isso. E agora, olha o que eu estou vivendo. Então, assim, o Senhor vai me matar aqui no meio do processo, sem viver aquilo que o Senhor prometeu? Então, em muitos momentos, eu questionava Deus. Muitos momentos. E eu acho que até hoje eu ainda sou uma questionadora, sabe? Eu me vejo como Gideão, às vezes. Deus fala assim, vai. E eu falo, Senhor... se for do Senhor mesmo, faz isso. Então, em muitos momentos, eu cheguei a questionar Deus. Mas eu falo uma coisa assim para todas as pessoas que eu conheço. Eu falo, gente, em nenhum momento Deus me deixou sozinha. Nunca. Nunca, não teve um momento da minha vida, Rickson, que eu falasse assim, Deus, eu estou me sentindo sozinha. Que Deus não enviasse alguma coisa para me mostrar que Ele estava comigo. Inclusive, uma das vezes eu falei para Deus o seguinte, quando eu estava vivendo o primeiro processo de enfermidade, foi o segundo processo de enfermidade. Eu falei para Deus assim, Deus, parece que eu tô enfrentando isso, eu entendo que o Senhor tem alguma coisa para fazer, mas parece que eu estou enfrentando sozinha. Parece que o Senhor não está comigo. Eu não estou sentindo a sua presença de verdade aqui comigo. Eu cheguei a falar isso para Deus. E Deus usou uma pessoa, uma mulher, que todo culto que ela me via, ela vinha e me abraçava. Ela simplesmente chegava... Rickson, ela não fazia nada, ela não falava, oi, Marta, nada. Ela vinha e me abraçava, e não era um abraço dela. E ela passou assim, uns 15, 20 dias fazendo isso, me abraçando. E um dia ela falou assim, Marta, nem eu sei por que eu estou fazendo isso. E eu falei assim, eu sei. Deus está mostrando para mim que Ele está comigo.
E era só um abraço. Era uma pessoa chegando e me abraçando, e a gente ficava ali uns minutos abraçados, e eu chorava, ela chorava, e ninguém entendia nada, porque ninguém estava falando nada. Mas eu entendi que era Deus falando: minha filha, eu tô aqui. Você pode não estar vendo, assim, né? Tipo, de uma forma bem visível, mas eu tô trabalhando. Eu tô aqui com você. Eu tô no seu processo com você. E em tudo na minha vida foi assim. Eu sempre questionava Deus, ou perguntava, ou falava: Senhor, cadê o Senhor nessa minha batalha? E em nenhum momento o Senhor me deixou desamparada. Em alguns momentos ele usou pessoas, em outros momentos ele usou alguém para me mandar uma mensagem, em outros momentos ele me lembrou de uma palavra que eu mesma tinha escrito em algum lugar, algum caderno, e eu lia lá e eu falava: gente, parece que a Marta do passado sabia exatamente o que a Marta de hoje precisava ler. Então, assim, Deus nunca me deixou desamparada. Nunca. Seria mentira da minha parte dizer assim: em algum momento eu questionei, eu pedi, eu falei com Deus e ele me deixou desamparada. Eu acho que foi isso que me fez chegar até aqui. Eu nunca me senti assim completamente sozinha, porque sempre que eu falava: Deus, eu cheguei nesse ponto que eu tô fraca, porque eu sou humana, sim. Eu sou um ser humano. Então eu preciso de uma coisa palpável. E Deus sempre realizou alguma coisa para me mostrar que ele estava ali no meu processo. Olha só, que bacana, que legal. E dentro disso, ministerialmente falando, como Deus tem movido assim na sua vida através do seu ministério, você tem o seu ministério muito convicto assim. Fala um pouquinho para nós sobre esse chamado ministerial que Deus tem feito na sua vida, como Deus tem se movido assim na sua vida através disso. Sei que são muitos testemunhos daquilo que Deus, né, já fez, continua fazendo na sua vida. Mas no aspecto ministerial, como você se vê assim hoje? Hoje eu entendo o meu chamado. Eu acho que esse foi um processo difícil para mim também. Porque, honestamente, eu não tenho vergonha de falar, o que eu queria era cantar. Eu queria cantar, era o que eu queria. Eu falava: Deus, eu quero cantar e eu quero que as pessoas sejam ainda bem que curadas, Deus sabe todas as coisas, quando né? eu cantar e tal. Eu queria isso. Eu cheguei a fazer aula de canto, mas todos os momentos Deus falava comigo que Ele queria me usar por intermédio da palavra. E Deus sempre foi muito assim objetivo nisso, que Ele queria me usar com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, de ciência, de eu chegar para alguém que não crê em Deus e eu, com ciência, falar alguma coisa a respeito daquilo. E eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui uma pessoa que, graças a Deus, eu sempre gostei de estudar. E demorou para eu entender que Deus não me queria cantando, mas assim, eu insisti, viu? Eu bati cabeça com Deus até eu entender. Evangelista nata, hein? Você vê seu ministério evangelístico mesmo, né? Pois é, e aí eu vejo dessa forma, entendeu? Que Deus, ele quer me usar por intermédio da palavra. Eu tenho isso muito, assim, convicto no meu coração. Então, por isso que eu me aplico a ler a palavra, ler muitos livros, descobrir. Por isso que eu estou fazendo uma faculdade de história, porque eu quero conhecimento para eu conseguir falar coisas para as pessoas. E engraçado, uma coisa sobre ministério, que eu fiz uma coisa, um compromisso com Deus. Eu disse: Deus, sempre que alguém me chamar para falar do Senhor, eu nunca vou dizer não. A não ser que eu já tenha alguma coisa marcada, ou enfim, que alguma coisa realmente me impeça. Mas eu nunca vou dizer não. Esse é o meu compromisso com Deus. Sempre que alguém falar: Marta, vem pregar, eu vou. A não ser que alguma coisa me impeça, mas eu vou. Glória a Deus. Porque eu sei que foi para isso que Deus me chamou. Mas chegou um momento que eu cheguei a falar para Deus assim: Deus, eu fiz esse compromisso com o Senhor, eu não falho com esse compromisso, né? Eu busco sempre honrar esse compromisso. E o Senhor me chamou para a palavra, mas eu não vejo isso na vida das pessoas. Eu não vejo isso transformar a vida das pessoas. Eu comecei a falar isso. E nisso, Deus começou a me mostrar todas as vezes que, de alguma forma, uma palavra minha transformou a vida de alguma pessoa. E Deus começou a falar isso, assim, a trazer isso muito, de pessoas que eu não via, sei lá, 4, 5 anos, dizia assim: Marta, um momento X da vida você falou essa palavra para mim, isso mudou a minha vida, isso fez eu voltar para Deus, isso fez eu mudar meu relacionamento com Deus. E
eu entendi exatamente o propósito ministerial que Deus tinha para mim. Legal. É que, independente de onde eu for e de onde eu estiver, Deus vai usar a minha vida para falar com alguém. E, às vezes, naquele momento, eu nem estou percebendo que Deus está usando a minha vida para falar. Mas Deus já me mostrou várias vezes que um simples conhecimento que para mim era bobo, que eu li em algum lugar e que eu comentei com alguma pessoa, fez a pessoa mudar a perspectiva dela de alguma coisa. E eu falei assim, não por mim mesma, sabe? Sim. Não tô dizendo isso... A ação do Espírito Santo através da sua vida. Não né? é pra minha vanglória, de modo algum. Mas pra dizer que, assim, Deus, ele tem um chamado específico com cada um. Sim. Esse é o meu. E hoje eu entendo. Eu demorei pra entender. Mas hoje eu entendo. Uma característica, assim, que eu vejo, né? Eu já lendo alguns livros e até o meu processo também de entender o meu chamado e o que Deus tinha chamado para fazer, para ser e para exercer, eu vejo assim que nesse processo ele é muito importante, é o processo de identidade. Você saber primeiro quem você é em Cristo Jesus. Sim. E esse processo de identidade é que vai levar você a conhecer e a saber quem é o que Deus te chamou para ser. O que Deus quer fazer por intermédio de você. O que Deus chamou para fazer. Entendeu? Então, o primeiro processo que eu vejo dentro disso é o processo de identidade. Você primeiro tem que descobrir quem você é em Deus. Sim. E esse processo de se descobrir, de descobrir quem você é em Deus, é que às vezes é o mais doloroso. Não é nem o processo de saber o que Deus te chamou para fazer. É o processo de saber quem eu sou. Sim. Mas, só que quando você descobre quem você é em Deus, isso faz toda a diferença na sua vida, porque isso muda por completo a sua perspectiva, às vezes até a sua força, o seu modo de ver, de pensar, de agir. Quando você descobre quem você é em Deus, isso faz com que você tenha uma força para se mover muito maior do que você querer se mover sem saber quem você é em Cristo. Com certeza. E eu vejo assim no meu processo assim também, Deus sempre querendo revelar não aquilo que Ele queria que eu fizesse, mas querendo revelar quem eu era nele. E isso fez toda a diferença na minha vida. O momento que eu descobri quem eu era em Deus, isso o meu chamado ele se revelou assim de forma simples e ele fluiu de forma simples em Deus, né? Então, esse processo é muito importante, da gente saber quem a gente é em Deus. Né? E, às vezes, a gente quer complicar as coisas, né, Rickson? A gente complica demais as coisas, a gente acha que tem que ser daquela forma e daquele jeito. E o processo de Deus é tão simples. Eu vejo, Deus é tão poderoso, mas ele é tão simples ao mesmo tempo, porque o processo de criação mesmo, Deus disse, haja luz. E pronto. Existiu a luz, sabe? Exatamente. Deus é simples no processo dele, mas grandioso em tudo que ele faz. E é importante isso, você respeitar o seu processo, né? Porque o processo que é na sua vida, talvez não seja na minha. Por exemplo, eu vejo assim, o manifestar de Deus mesmo, assim, e o mover de Deus na minha vida, de uns 4 anos para cá. Dentro desse resto de ano que eu já vivi, dos outros anos que eu vivi, eu estava realmente passando pelo processo de identificar quem eu era. Você estava sendo lapidado por Deus. E muitas das vezes não era nem porque Deus queria, é por causa das minhas escolhas erradas que eu fiz. Também. As escolhas erradas, na verdade, que eu fiz, elas fizeram com que esse processo se alongasse. É mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel, né? Era para eles chegarem ali na Terra Prometida com 40 dias, demoraram 40 anos. Por quê? Por causa das escolhas. Então eu vejo assim que mais ou menos é o processo que Deus aconteceu na minha vida. Não era porque Deus queria que esse processo demorasse tanto ou que esse processo se alongasse tanto. Na verdade, era por causa das minhas escolhas que eu fui fazendo no decorrer desse processo, no decorrer desse caminho, ele foi se alongando. E hoje, uns 4 anos para cá, eu vejo manifestar de Deus assim, e a consciência disso de uma forma assim, muito, muito, muito palpável do agir de Deus e do que Deus quer fazer através da minha vida, do que Deus quer me mover através daquilo que Ele tem no meu coração, que Ele tem gerado no meu coração. E você falando isso, de às vezes a gente se mover e não ver resultado, é muito interessante, porque quando eu comecei esse projeto, o Sal da Terra, né, que Deus colocou no meu coração,
juntamente com a minha esposa, e o andar com o mestre foi algo assim que foi tão nítido, tão claro, que eu não via outro nome pro não podcast. Tinha pra onde correr. Era andar com o mestre, né? E assim, só que eu já vinha fazendo já lançamos aí 3 podcasts, e eu falo assim, cara, será que realmente eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Será que realmente estou fazendo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tem gerado no meu coração? E esses dias eu recebi, no sábado eu gravando lá o programa Sal da Terra, e aí eu recebi um feedback, e isso fez, assim, trazer uma clareza, assim, cara, eu tô no caminho certo. Foi uma confirmação, né? Eu tô fazendo aquilo que Deus realmente me chamou para fazer, sabe? De você ver que talvez se você não se movesse nisso que Deus está te chamando, você não ia alcançar tal pessoa, você não ia alcançar certas pessoas. E né? A gente tem que saber ouvir Deus. Eu tenho certeza que isso é uma das coisas mais difíceis da caminhada cristã, é você realmente ouvir o que Deus está falando e você obedecer. Exato. Independente do que seja. Assim, é uma enfermidade, é uma coisa que Deus te mandou fazer, é uma situação que Deus mandou você calar a boca. É muito difícil, às vezes, você chegar nesse ponto de escutar Deus e de obedecer Deus. Não é fácil. E assim, esse obedecer a Deus, ele vai requerer de nós sacrifícios. Muitos. Né? Sacrifícios, Sim. Porque vai ser, às vezes, eu deixar um domingo que eu poderia estar descansando, que eu poderia estar de boa para poder fazer uma gravação, deixar o meu conforto e muitas outras coisas. Isso são coisas simples, mas são muitos outros sacrifícios que Deus requer de nós dentro desse processo, dentro desse chamado. E que a gente tem que estar disposto a abrir mão, porque senão ele não vai se cumprir na nossa vida. Sim, a gente tem que estar disposto, mas, assim, nada na vida é fácil. Mas tem uma palavra que diz que a semeadura, ela é livre, né? Mas a colheita, ela é certa. Exatamente. E tudo aquilo que a gente planta no Senhor, a gente colhe muito mais. Você pode escolher a semente, mas não pode colher o fruto, né? Não tem como você plantar batata e colher abacaxi. Você vai plantar batata e vai colher a batata. Exatamente. E uma coisa é certa, tudo aquilo que a gente faz na obra do Senhor, e na obra eu digo de um modo geral, não assim, uma obra na igreja, mas tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, com a intenção de fazer para o Senhor, aquilo traz um fruto para a nossa vida. Então, por mais difícil que seja a situação, se a gente decide, se a gente escolhe obedecer, o fruto daquilo é muito bom para a nossa vida. E dentro disso, você vê assim que o que nós estamos plantando aqui hoje é porque a nossa geração e a geração que vem aí é muito mais ainda, é imediatista. Quer que aquilo flua assim, que já alcance ali multidões e tal. Não é assim o processo de Deus. Você não planta uma semente hoje e amanhã ela já é uma árvore, né? Demora de anos, às vezes, para dar um fruto. Às vezes tem árvore aí que demora 5 anos, 4 anos para poder dar um fruto. Então, assim, tem todo esse processo. Mas o importante é que você tem que entender que aquela semente que você está plantando hoje, ela é uma semente que vai lá na frente e dar um fruto. Independente da semente que for. Se você plantar coisas boas... ela vai dar um fruto lá na frente. Né? Se você plantar coisas ruins, ela também vai dar um fruto. Exatamente. Então, assim, eu sempre costumo dizer para um amigo meu assim que a lei do retorno ela é certa. Aquilo que a gente planta na nossa vida é certo que você vai colher. Né? Como a palavra de Deus, ela nos garante isso. Tudo que você plantar, certamente colherá. Você vai colher. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós falamos assim, você estava, mais ou menos assim, você estava todo errado, fazendo tudo errado até ontem. Aí hoje você decidiu fazer a coisa certa. Aí você começa a fazer a coisa certa. Hoje, daí daqui uma semana você fala, mas eu estou aqui fazendo a coisa certa e a minha vida não muda e a minha vida não transforma. Mas você não lembra que há uma semana atrás você estava fazendo tudo errado, tudo, né?
E que existe um processo, você ainda está colhendo, na verdade, as coisas erradas que você plantou lá atrás. Exatamente. É mais ou menos a pessoa que chega para Jesus hoje, estava com a vida toda errada, aceitei Jesus, pronto, agora é só glórias, maravilhas. E não é assim, né? Tem um processo. não é assim, porque na verdade até então você estava plantando só coisa errada. Então existe um processo ali de você agora, a partir daquele momento, você plantar coisas novas. Você plantar algo novo do Senhor na sua vida e a partir disso você vai colher. Mas até então, primeiro você tem que colher o que você plantou de errado, porque não tem como fugir da colheita, né? Mas uma coisa interessante que eu vejo assim em Deus é que Deus transforma até a nossa maldição em bênção quando nós chegamos para Ele. O que eu quero dizer, não que a gente não vá colher o fruto, ou não que a gente não vá viver dias difíceis só porque aceitei Jesus e agora tudo vai ser mil maravilhas. Não, mas Deus vai transformar aquela maldição que seria eterna na minha vida em uma bênção eterna. A misericórdia dele, né? São as que misericórdias deles, né? Sim. E aí, eu não lembro, mas eu acho que é o profeta Isaías, ele fala assim que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Exatamente. Então, é a misericórdia de Deus, nossa, porque se fosse por nós mesmos, Ixi. todo mundo fulminado aí. Não, completamente. Às vezes eu falo, Deus, ainda bem que o Senhor é bom, misericordioso e perdoa, porque assim, nós não somos perfeitos, não adianta. Às vezes a pessoa acha que porque você tá dentro da igreja, que você é perfeito. Ou que você fala que sim, que aí eu sou falo, crente. Isso! Aí eu falo, não, gente, parece que eu sou mais pecadora ainda, mas eu reconheço o meu pecado. Exatamente. Eu reconheço que eu não sou perfeita, que eu preciso de Deus sim, e que não tem esse negócio de que, tipo assim, eu aceitei Jesus, agora pronto, eu posso viver o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Não, todo dia eu abro mão da minha carne, todo dia tem alguma situação. A verdade é que nós temos, pelo menos assim, eu tenho uma consciência de que eu peco e eu preciso do perdão de Jesus, né? Preciso do sangue dele. Eu peco e preciso do perdão dele. E isso fica cada vez mais nítido. E eu creio que, na verdade, pelo menos assim, dentro do meu coração, é que eu preciso mais de Deus. Sempre mais. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Eu tenho essa consciência que, cara, eu errei, eu falei, eu preciso mais de Deus. Eu errei, eu falei, eu preciso mais de Deus. Eu errei, eu falei, eu preciso mais de Deus. Então, assim, em nenhum momento é de ser santificado, mas claro que nós temos que ser zelosos pela palavra do Senhor e pelas coisas do Senhor, mas em nenhum momento de se achar assim, nossa, eu sou melhor do que fulano. Como Paulo disse, né? Não que eu o tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu sei que eu erro, eu sei que eu peco, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu sei que a misericórdia do Senhor, todo dia ela está se renovando e que eu não quero mais cometer o mesmo pecado que eu cometi ontem, né? Ontem eu pequei nisso, Senhor, hoje eu vou melhorar, vou me aperfeiçoar para não cometer esse mesmo pecado, mas eu cometo outros. Mas eu cometo muitos pecados. Às vezes as pessoas acham que isso, e Rickson, isso é uma coisa interessante também, porque às vezes a gente está dentro da igreja, é filho de pastor, neto de pastor, como é o meu caso, e as pessoas acham que você tem que ser perfeito por aquilo. E você não é. E isso muitas vezes te afasta de Deus. Mas a gente tem que estar firmado em Deus, a gente não pode estar firmado nas pessoas. No podcast, né, em relação a isso, porque muitas das vezes nós somos apontados e julgados por esse fato, e isso acaba trazendo um fardo para nós, de perfeição, e por isso que muitas das vezes filhos de pastores eles acabam abandonando a fé exatamente por esse peso e esse jugo que a igreja traz sobre os filhos. Que não é Deus, né? Que não é Deus, são as pessoas, né? As pessoas trazem esse jugo e de entender assim que todo mundo tem que passar pelo processo de conversão. Sim, independente de ter nascido na igreja ou não, gente. Filho de peixe não é peixe. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Nesse caso, você tem que viver o seu processo com Deus. Porque senão, qualquer vento vai te levar para o lugar errado. Exatamente. Se você não estiver firme em Deus. A gente precisa dessa firmeza em Deus para sobreviver os dias turbulentos. A gente precisa ter a fé e a confiança de que Ele é o nosso Deus. Não que Ele é o Deus do meu pai e da minha mãe, que Ele é o meu Deus. Que Ele vale na minha vida. Que eu sei quem Ele é, porque eu ando com Ele, porque eu ouço a voz dEle, porque eu busco estar perto dEle. E é isso que me firma.
É isso que me dá esperança. E esse exemplo ele fica muito claro em Jacó e Esaú, né? Muito. Jacó era filho de, vamos dizer assim, hoje, né, na nossa linguagem, de pastor. E era neto do profeta, do maior profeta, né? O pai da Sim. fé. Mas o que aconteceu com Jacó? Jacó precisou viver suas próprias experiências e ele precisou aceitar Jesus. Ele precisou viver um processo único dele ali Dele, né? para ele ser a O Jacó. pessoa que ele se tornou, né? Para ele se tornar Israel, né? O Exatamente. pai de muitos. Ele precisou viver um processo. Então, assim, às vezes a gente acha até, Rickson, que quando Deus dá uma visão de futuro pra gente, a gente fica assim, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Mas Deus está transformando a gente no processo. Exato. Então, assim, Jacó não seria Israel lá na frente se ele não tivesse vivido, né, aquilo. o processo ele dele. precisava viver aquele processo para ele ser o Israel, né? Uhum. Então, assim, a gente também precisa ver o processo. Deus dá a visão de futuro pra gente quando ele dá uma promessa sobre a nossa vida, né? Tinha uma promessa sobre Jacó. Mas ele precisava viver o processo. E não era porque ele era filho de profeta ou do pai Não da tava fé, não era garantido. porque ele era neto do pai da fé que estava garantido aquilo ali, né? Não, de modo algum. Não, tô suave aqui, Deus tem uma promessa, vai se cumprir. Não, tem um processo. E até para que esse processo ele fosse conhecer quem era o Deus de Abraão, Sim. quem era o Deus do pai dele, né? E nesse processo ele veio se chegar a Deus e estar perto, né? Conhecer Deus, andar Conhecer com a Deus, Deus. né? Chegar a lutar com o anjo, né? Então, assim... Para ter a sua transformação. Exatamente. Então, acho que todo mundo vive esse processo, Rickson. Ninguém é super-herói de... eu nasci pronta para viver uma vida com Deus. Não. A gente vai sendo lapidado mesmo na caminhada com Deus, andando com o Mestre mesmo. Você vai andando com Jesus e ele vai te moldando, ele vai te transformando até você chegar ao varão perfeito, né? Como diz Paulo, né? Verdade. Até você chegar no céu, tem um processo muito grande de transformação. Então, assim, eu fui muito transformada por Deus e continuo sendo, né? Não só fui transformada, eu continuo Tem um sendo livro transformada. do Luciano Subirá, que eu li, é O Impacto da Santidade, e ele fala exatamente sobre isso, né? Nós fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos santificados. Então, até que Jesus volte, nós ainda estamos no processo de estamos sendo justificados. Tem muita coisa para ser mudada ainda em nós, até Jesus voltar. A parte de sermos santos é só quando Jesus voltar, nos dar um corpo glorificado e aí seremos santos pela eternidade. Mas aqui até a gente lá, está buscando, né? estamos sendo santificados. Então, eu quero ser santo, né? A canção que diz, né? Eu quero ser santo como santo é o Senhor. Exatamente. Eu vou buscando a santidade, mas a gente vai vivendo ela, né? A cada dia. É quando a gente vai negando as coisas ali. Eu vou negando esse pecado, aí eu vou sendo transformado. Exato. Aí a armadura, sabe, da fé, ela vai sendo construída. A armadura que está lá me fugiu o versículo. Efésios 6. Isso, a armadura. Ela vai sendo construída ao longo da nossa caminhada. Exato. É ao longo dela que a gente vai criando aquela armadura forte, sabe? Ela não chega da noite pro dia. Bacana. É isso aí, Marta. Prazer mesmo ter você aqui. Né? Eu creio que vai voltar aí mais vezes para nós estarmos gravando mais, conversando um pouquinho mais sobre Jesus, trazermos outros temas, onde nós vamos poder estar conversando um pouquinho mais e poder estar tocando o coração de outras pessoas. Né? Eu creio que através do seu testemunho, daquilo que Deus fez na sua vida, Deus vai tocar o seu coração, vai tocar o coração de muitas pessoas aí. E te agradeço mesmo por ter aceitado esse convite, estar aqui, para que nós possamos estar gravando. E que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço, Rickson, pelo convite. Fico à disposição aí, sempre que puder. E eu espero que o coração de alguém realmente seja alcançado por isso, porque eu creio que tudo que Deus faz em nós é para transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, eu quero só deixar um recadinho final para quem estiver ouvindo, que é o seguinte: independente do que aconteça, saiba que Deus está sempre com você. Não importa a tempestade, a turbulência, a tribulação, a pior coisa da sua vida. Deus está ali te moldando e te capacitando para algo muito maior.
Amém. E é isso aí, galera. Esse foi mais um podcast aqui com a Martinha, a Marta. Se você gostou do nosso podcast, do nosso conteúdo, compartilha aí, curte esse vídeo, compartilha aí com outras pessoas, para que outras pessoas possam estar sendo abençoadas em nome de Jesus. E esse foi mais um podcast Andando com o Mestre. Fique com Deus e até a próxima.